Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que tá vindo aqui, nós vamos ver um caso de o relacionamento tá legal, tá bacana. Aí começa o quê? Começa historinha, eu pego algumas coisinhas, isso, portanto, me traz insegurança. Como a gente entender também essa questão da insegurança no relacionamento? Será que insegurança está sempre vinculada a coisas do passado? Ou insegurança pode estar vinculada às situações do presente, ou seja, o comportamento que a pessoa tem no presente para comigo? E como que eu posso então lidar com tudo isso? Como que eu posso começar a espantar essa insegurança de mim e viver, portanto, com maturidade o relacionamento presente e questionar também qual é a estrutura emocional. Será que eu tenho estrutura emocional para perdoar, por exemplo, ou não tenho? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: André, boa tarde, tudo bem? Tudo? Conheci seus vídeos por acaso na busca de vídeos que falassem sobre relacionamento, para que eu pudesse tentar me ajudar. E incrivelmente seus vídeos apareceram como bênção, como parece o que vivo diariamente. Vou escrever minha história e espero que possa me ajudar. Me chamo tal, tenho tantos anos, tenho um relacionamento de 5 anos. Noivamos em dezembro de 2015. Porém, temos os nossos problemas e quero que me ajude em relação a isso. Nosso relacionamento começou em 2010, porém durou um mês, não deu certo. Em 2011, nos reencontramos novamente e pá! E pá! Surgiu um sentimento, uma atração inexplicável. E estamos aí juntos há 5 anos e com alguns meses de noivado. Quando nos reencontramos e começamos a namorar, isso lá em 2011, eu era uma pessoa completamente segura, mal demonstrava ciúmes no relacionamento. Era tudo muito lindo. Porém, passado mais ou menos uns 8 meses de namoro, eu inventei de tentar entrar no Facebook dele, porém eu não sabia a senha. E aí vai eu, linda e bela, digitar qualquer coisa e fim era a senha dele. Nossa! Poderosa a senhora, hein? Ó, digitou qualquer coisa e era a senha dele. Lógico que deve ser qualquer coisa relacionada a ele, né? Então não é assim, digitei qualquer coisa, digita lá, né? Jaca. Ó, você entrou! Gente, digitei jaca e entrou! Deve ser alguma coisa tipo, relacionei a ele e deu certo. Peguei umas conversas que me deixaram muito triste, onde uma colega dizia que eu era metida, me enchia de adjetivos ruins e ele, como meu namorado, ao invés de me defender, pelo contrário, disse para a criatura que ela não precisava arrumar outra pessoa para ele, que podia ser ela mesma. Nossa, sério. Em outra situação, tinha uma segunda garota em que ele vivia enchendo de elogios. Eu, de imediato, não briguei, não discuti. Digitei as duas conversas no celular e encaminhei via SMS para ele. Ele, de imediato, me ligou chorando. Parecia que tinha apanhado, pedindo perdão. Enfim, eu perdoei. Passado mais ou menos uns 2 meses, precisei imprimir um trabalho e fui na casa dele para que pudesse fazer isso. Naquela época, as conversas de MSN ficavam salvas no computador. Eu lembro, ficava numa pastinha, tinha até um nome aquela pastinha, ficavam todas salvas lá. Eu lembro disso. Ih, meu bem, eu já peguei conversa assim também. Ih. Abri meu e-mail, baixei o trabalho e o trabalho foi parar na bendita pasta. Até aí, legal. Tinha uma conversa, acho que era arquivos temporários, uma coisa assim, não era? Ah, era uma coisa assim. Tinha uma conversa recente dele com a tal menina, que ele me trocaria por ela, onde ele dizia que quando eles ficaram, ele queria ter feito algo a mais com ela. E mais uma vez eu não discuti, eu apenas deixei claro que vi.
Peguei meu trabalho, dei as costas e fui embora. Depois de todos esses ocorridos, ele, com o passar do tempo, foi amadurecendo. Mostrou-se muito arrependido daquelas coisas, só que eu desculpei, colocou esse desculpei entre aspas. Desculpei não desculpando. Fiquei com isso guardado em mim e me tornei uma pessoa extremamente ciumenta, desconfiada e principalmente insegura. Falta em mim um pouco de amor próprio e isso eu reconheço sem dúvidas. Não que eu seja feia, até porque isso eu não sou, mas tenho um físico que não me agrada e isso me coloca muito para baixo. Tratando do meu relacionamento hoje, eu não aceito que ele tenha amizades femininas e se a menina for bonita e magra, pronto. Eu já quero sair dando tiro na cara dele e dela. Às vezes não tem nada demais, mas na minha cabeça tem. Mexo no celular dele sempre à procura de algo, seja uma mensagem, seja um número novo, enfim, qualquer coisa que seja, eu estou sempre procurando alguma coisa. E isso tem nos desgastado muito. Não só ele, mas a mim também, pois estou cansada de brigar, discutir pelas mesmas coisas e não chegar a lugar nenhum. Nesse caso, como você poderia me auxiliar? Assistindo seus vídeos, me interessei muito pela terapia e vou atrás disso. Mas antes disso, o que posso fazer? Como posso mudar isso em mim? Pois nos gostamos muito. Ele, para mim, é perfeito. Um rapaz esforçado, que me respeita, que amadureceu bastante, mostra para mim que eu sou importante e que se ele está comigo, é comigo que ele está. Mas mesmo assim, sempre acho que ele pode estar de tititi com alguém. Olha, minha querida. Então aqui eu vejo assim, eu vejo 2 pontos. Primeiro ponto, as atitudes que ele teve. Então, quer dizer, tá vendo, gente? Então, por isso que eu falo, cada situação é uma situação, por isso que isso precisa ser visto dentro do seu contexto. Por isso que muita gente é beneficiada assistindo aos vídeos aqui, né? E a gente aprende com as histórias de outras pessoas. Mas muitas vezes você precisa ter o seu caso avaliado, por quê? Porque a sua situação traz determinadas características. Então, né, tem aquelas características ali que são só suas e dentro da sua situação vai ter uma outra reflexão, abre margem para a gente pensar outras coisas, né? A partir do seu contexto, a partir daquela característica ali. Por isso que, se você quiser depois conhecer como funciona a gravação privada, aliás, hoje tem 3 tipos de gravação privada, na descrição do vídeo tem o link aí para você assistir o vídeo sobre a gravação privada, como você pode adquirir, né? Você já recebe ela logo no outro dia, tá bom? Dá uma analisada, dá uma olhadinha aí. Então, ou seja, tem casos em que a pessoa é insegura, não porque, como eu estava dizendo, cada caso é um caso. Tem casos que a pessoa é insegura, por quê? Por causa de coisas que ela traz lá do passado dela. Então, uma pessoa insegura que está trazendo do passado. Né? Aqueles fantasminhas que ficam aí no substrato do nosso eu, sabe lá no porão do nosso eu? Então, são fatos, acontecimentos que ficam aqui no inconsciente e aí a gente age a partir disso. Então, né, esse é um caso. Outro caso é quando, cara, eu tava num relacionamento legal, tava bacana, só que aí, pô, pum, vou lá, como você diz, pá, descubro uma coisa. Aí vem outro, pá, descubro outra. Então, quer dizer, opa, não é que eu tô trazendo coisas lá do passado, são coisas do presente. E do relacionamento presente. E do comportamento da pessoa que eu tô. Então, isso mexe com as minhas estruturas. Então, não tem nada a ver com coisas do passado. Agora, pode ter também uma junção. Tem gente que, além de ter coisas do passado que estão aqui adormecidas, né? Situações de insegurança, situações de incerteza, aí vem o comportamento da pessoa com quem eu tô. Então, tem o comportamento presente que me leva também para aquela situação que já estava aqui guardada
sabe? E que mexia muito forte comigo por causa de situações traumáticas do meu passado. Então, existem situações que são uma junção de coisas, tem situações em que é o reflexo do passado, tem situações que são reflexo do presente, tem situações que são o presente que na verdade vem, né, me afeta e aí eu me conecto também em situações e traumas passados, e aí se soma, uma coisa se soma à outra. Olha quanta coisa, não, gente? Então, no seu caso, foi essa situação. Pô, você estava bem, aí, tem uma situação que ele te frustra, e isso mexe com as suas estruturas. E aí você começa e vai para uma outra característica sua aqui, ou seja, não sou feia, como você diz, mas não sou contente com o meu corpo. Então você se compara com outras. Principalmente, então, se você é gordinha, você se compara com as magras, por exemplo. Então, se a pessoa é, né, magra, aí então, nossa, meu Deus do céu, acabou o mundo, eu tenho vontade de dar um tiro na cara dos dois. Ainda que não tenha nada, ainda que estejam só conversando por causa de contato profissional ou coisas do tipo. Aí eu já começo a enxergar que vai. E isso é péssimo. Então, minha querida, ele amadureceu, ele mudou, ok. Então, se você acha que vale a pena continuar o relacionamento, porque você diz, ele é um cara perfeito, ele é um cara assim, papapá, papapá, papapá. Todas essas características que você falou aqui. Então, agora, você tem que trabalhar essa questão dentro de você. Ele errou no começo do relacionamento, ele amadureceu, ele cresceu, aprendeu com tudo isso, ele demonstra que quer estar comigo e que não quer estar com outra pessoa. Então, veja bem, não significa que eu não tenha que me cuidar, não significa que eu não tenha que cuidar da relação, não significa que eu tenha que, né, querer ser o protótipo da mulher magra ou coisas do tipo. Estou falando aqui de se cuidar, não para eu me transformar, né, naquilo que eu acho que todo homem gostaria de ter. Isso aí é coisa, sabe, que não corresponde. Cada um tem um gosto estético que nos agrada. Então a gente tem que parar de achar que existe uma universalização da beleza, por exemplo. Então precisa quebrar com essas estruturas também, que isso aí nos aprisiona muito, né? Isso aí joga a nossa autoestima lá no chão. Agora, cara, cheguei à conclusão de que eu quero continuar com ele porque ele é um cara bacana, ele é um cara legal, vale a pena eu apostar nele ainda. Por quê? Porque eu vejo que ele mudou depois de tudo isso, que ele aprendeu depois de tudo isso, que ele amadureceu com tudo isso. Ou seja, cara, ele realmente quer estar comigo. Ponto. Então, eu preciso chegar nessa conclusão. Ele quer estar comigo, porque senão parece que ele está comigo por quê? Sabe, o raciocínio que a gente tem que fazer é o seguinte: o que eu sou? Eu sou trilhardária? Né? Eu sou herdeira, né, de poços de petróleo lá na Arábia Saudita? Não, André. Então por que eu desconfio que a pessoa esteja comigo? Ela está escondendo quais interesses para estar comigo? Entende? Ela tá comigo por causa das posses que eu tenho, ela tá comigo por causa que eu, né, eu tenho essas coisas de novela, a minha casa é em cima de um terreno que tem diamantes lá embaixo, né, jazidas de pedras preciosas. Cara, não tem, a pessoa tá comigo por quê? Ela tá comigo porque ela quer. Tem alguma coisa que obrigue o cara a estar comigo? Entende? Tem alguma coisa que, né, torna ele prisioneiro para estar comigo? Existem situações, né? Ele me deve favor, sabe? Ele tem dó de mim. André, não tem nada disso. Então esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que fazer. Cara, ele tá comigo por quê? Porque ele quer. Então, ponto. Entende? Se ele continuasse com gracinhas por aí, então eu ia falar para você, olha, minha querida, cara errou uma vez, errou duas, continua aprontando, né? Fica
com atitudes que você, sabe, percebe que ele, na verdade, tá de gracinha com outras pessoas. Então, isso não tá te fazendo bem. Então, é melhor você cair fora, porque isso não tá te acrescentando. Agora, se eu percebo que a pessoa errou, mas amadureceu com tudo aquilo, né? Quando foi que isso aconteceu? No início do relacionamento, em que não tinha ainda um sentimento estruturado para comigo. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, quer dizer, não tinha um sentimento estruturado, né? Não conhecia realmente não conhecia a mim como de fato eu era, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa começa a nos conhecer e ela passa a nos admirar. Aliás, só onde há admiração é que há possibilidade para que venha então a existir o amor, para que o amor venha a acontecer. Então, ele foi me admirando cada vez mais. Consequentemente, foi abrindo margem para que então o amor fosse acontecendo. Então, hoje, ele opta por mim. O que antes, então, talvez estava mais numa fase de, né, meio que na farra, tô com você, mas ao mesmo tempo, né, não tenho algo de tanta cumplicidade assim. E depois, então, com o tempo, eu vou me tornando cada vez mais cúmplice. Por quê? Porque eu vou percebendo quem você é, as características que você tem, você vai me conquistando nas pequenas ações do dia a dia. Então, quer dizer, você vai se tornando a minha opção. Tem gente que acha que o dia a dia, né, vai fazendo com que o relacionamento vá esfriando, é rotina, não sei o quê. Cara, em muitos relacionamentos não é assim, não. Claro que se modifica, não é? Você não tem mais aquele fogo, aquele tesão, aquela coisa. Só que aquele tesão, aquela coisa que se tinha no começo, cede lugar para coisas muito mais profundas. É o que eu estou dizendo aqui. Eu vou admirando você no dia a dia, eu vou percebendo os seus valores, vou percebendo, sabe? Cara, que pessoa bacana que está comigo. Então, isso faz com que eu opte por você a cada vez mais a partir do dia a dia mesmo, a partir dessa realidade cotidiana. Então, a gente tem que entender isso. E isso vai começar a espantar essa nossa insegurança. E espantando essa nossa insegurança, a gente começa a valorizar também a outra pessoa. E a gente não desenvolve essas coisas de ficar querendo sufocar e a toda hora a gente está querendo acusar a pessoa como se ela estivesse aprontando ainda, porque aí isso vai trazendo desgaste. Então, numa relação que eu poderia ter uma relação saudável, eu começo a colocar um desgaste, eu começo a colocar um peso. E isso aí, com o tempo, torna-se algo que compromete a estrutura. Quanto mais peso eu coloco, mais compromete, não é, a estrutura, mais compromete o alicerce. Não é assim? Quanto mais peso você coloca, vai comprometendo as estruturas daquela construção, por exemplo, não é? Pô, um asfalto que seja. O asfalto, quanto mais peso, quanto mais toneladas, com caminhões pesados vão passando por ali, vai comprometendo a estrutura da massa asfáltica, enfim, daquela rodovia que antes estava tão bem pavimentada. Quanto mais peso, não é, se coloca ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e é nessa hora que a gente então começa a perceber, cara, não tem por que eu ficar desenvolvendo isso. Não tem por que eu ficar criando isso. Ele agora, no presente, agora, está me dando motivos para que eu possa desconfiar dele, como aconteceu no passado? Não. Então eu vou valorizar o presente, a não ser que eu não tenha estrutura para fazer isso. Aí eu vou ter que ter consciência de uma limitação minha. Cara, eu não sirvo. Para mim, eu sou daquele tipo que, sabe, a hora que o vaso quebra, não se reconstrói mais. Tá, essa é o tipo de personalidade que você tem? Você é o tipo de pessoa que não consegue, sabe, reconstruir um vaso de jeito nenhum? Então, eu sempre vou ficar pensando, eu sempre vou me orientar a partir daqueles fatos lá. Aquilo lá é que sempre vai se tornar o padrão norteador da minha relação. Então, tá vendo? Eu vou ter que chegar nessa conclusão sobre mim mesmo, para que eu possa decidir se vai ser saudável continuar ou não o relacionamento. Gente, inscreva-se. Se você curtiu, ó, dê o joinha aí,
compartilhe com as pessoas no seu grupo de WhatsApp, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.